Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo, né, aqui do canal do professor Francisco Anderson. Dessa vez recebendo aqui o professor ilustre, o professor Laudson, né, que vai discorrer sobre a temática de ações, né, como nós devemos utilizar a tecnologia a nosso favor, de certo modo, para fazer investimentos em ações. Vai aproveitar também falar das suas experiências para com vocês aqui nesse momento, né? E também apresentar o seu novo trabalho, né? Que o professor também tem um trabalho, tem um canal no YouTube, né? Que fala sobre essa temática. Então, o professor Laudson é atualmente professor do IFPB, né, de Patos, tem mestrado em computação pela UFRN e se ele quiser falar mais sobre suas qualificações, pode ficar à vontade. Então, seja bem-vindo, professor. Eu vou aproveitar o espaço aqui e compartilhar com outras pessoas o link para que eles venham a participar, né, de certa forma. Então, eu vou mandar aqui para um grupo de amigos. Muitíssimo obrigado por ter aceito aí o convite para participar aqui comigo, né? Eu que sempre venho trazendo alguns conteúdos para o pessoal, o público que me acompanha, meus alunos, ex-alunos, colegas, professores, e é com muita satisfação que eu os recebo aqui neste dia de hoje. Então, agora nesse momento, fique à vontade para falar um pouco sobre você, depois eu vou fazer algumas perguntas e tudo mais, que eu também sou um curioso a respeito dessa área de investimentos, e vamos lá, né? Sempre adiando. Inclusive, eu até comentei, né, que vamos deixar uma oportunidade quando lançar o canal, quando a gente tiver com a agenda que encaixa uma na outra e etc. Finalmente chegou esse grande dia, né? Então, vamos lá. Eu sou o professor Laudson, acho que alguns já me conhecem, inclusive alguns alunos do professor Francisco Anderson já foram meus alunos e vice-versa. Já trabalhei em algumas instituições de ensino superior, pública e privada. Hoje, eu sou professor efetivo do IFPB Campus Patos, certo? Eu tenho graduação em Sistemas de Informação e tenho mestrado em Ciência da Computação pela UFRN, tá bom? Acabei de lançar um canal recente, onde eu estou abordando essa temática de investimentos, bolsa de valores do Brasil, bolsa de valores lá fora, em especial dos Estados Unidos, e também sobre tecnologia. Porém, a tecnologia que eu pretendo abordar no canal vai ser um pouco mais voltada para essa área de finanças, certo? Não exatamente todas as tecnologias, mas tudo que puder ser exemplificado dentro desse mundo da educação financeira, investimentos e bolsa de valores, certo? Espero que vocês gostem. Vai ter um bom bate-papo aqui. A gente já trocou ideias sobre os tópicos, tá bom? Mas fiquem à vontade para fazer perguntas e etc. Certo, professor? Não, tranquilo, de prontidão assim, para que o pessoal possa, de certa forma, já ter um entendimento, você já poderia falando aí, de fato, o que é Bolsa de Valores, se você achar importante, assim, já pode ir falando aí o que é, como o pessoal tem um conhecimento, por onde começar, de certa forma, então, fique à vontade já para discorrer em relação a isso, o que é, porque tem pessoas que possam estar aí, aluno, que não tem um conhecimento, o que é Bolsa de Valores, como é que eu começo, qual tipo de procedimento eu devo fazer. Então, primeiro de tudo, tem que saber o que é, né? Então, a partir daí, professor, eu queria que você, de uma maneira é, didática, como você é, de certa forma, mostrasse para ele, Bolsa de Valor é isso, então eu devo, de certa forma, começar por aqui, por ali. Então, já fazer uma abertura nesse sentido, falando do que é e alguns passos. E depois, de certa forma, você já pode começar aí, aproveitando o espaço e, por exemplo, falar um pouco é, como é que está a Bolsa no Brasil hoje, diante da alta, do Tá alto caindo. crescimento do dólar e tudo mais. A Então, bolsa do Brasil hoje está caindo. então Não, mas pronto. depende. É justamente isso que eu vim destrinchar com vocês, né? Primeiro de tudo, contar um pouquinho rápido aqui da minha experiência.
sobre esse mundo dos investimentos, já que eu sou da área tecnológica e também sou professor da área tecnológica de computação, tá certo? Então vamos lá. Em média, 5, 6 anos atrás, eu enveredei por essa área do mundo das finanças, comecei ali a aprender educação financeira e etc. Conheci a Bolsa de Valores do Brasil através de vários cursos que eu fiz, seja na internet, seja presencial. Então, fui me aprofundando nesse mundo da Bolsa de Valores, em especial do Brasil. Fiz meus primeiros investimentos, tive aquele medo ali primeiro, fiz os cadastros nas corretoras e etc., que a gente fala já, certo? E nesse tempo aí de 5 anos para cá, eu venho investindo através da Bolsa de Valores, eu venho brincando através da Bolsa de Valores, brincando no bom sentido, né? Porque a gente nunca para de aprender, tá certo? E há uns 2 anos atrás, 2 anos e meio, eu já enveredei também para os investimentos no exterior, tá certo? Hoje também eu sou investidor lá fora, invisto nos Estados Unidos e na maioria dos países do mundo, através da Bolsa Americana, através das corretoras americanas, eu invisto em vários países, tá bom? O grande aprendizado que eu consegui juntar referente ao mercado financeiro, educação financeira, Bolsa de Valores do Brasil, eu basicamente repliquei lá para fora. Só que lá para fora é o universo que a gente tem de oportunidades, tá certo? Hoje eu me dedico a essa questão, a esse hobby dessa parte financeira, certo? Inclusive até referente a patrimônio. Hoje eu tenho em torno de 50% lá e 50% aqui, certo? Sou muito mais fã de lá, devido a grandes oportunidades que surgem aqui também. Porém, aqui a gente é um pouco mais verdinho relacionado ao mercado americano, tá certo? Então, foi nessa toda a experiência aí desse mercado financeiro, sem trabalhar profissionalmente no mercado financeiro, apenas para mim, certo? Para mim, minha esposa e etc. Nós trabalhamos juntos, tá bom? Nessa questão, a gente não trabalha para ninguém. É um hobby, tá certo? Literalmente. E, por sinal, um hobby muito bom, que o futuro agradece, tá bom? E isso Então, começou, e de certa forma, aproveitando o espaço que é um hobby, essas coisas, isso começou por meio de que, assim, a gente teve uma influência de alguém, alguma coisa, assim, que te fez, não, eu quero investir, eu vou começar a investir. Sempre tem alguma coisa que não faz ter aquele estalo, dizer assim, por que que eu comecei, de certa forma, né? Então, como foi que teve essa ideia, assim? perfeito. Ótima pergunta. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Por que o professor Laudson enveredou para essa área? O que fez despertar? Bem simples. Lá em meados do surgimento do Bitcoin, não necessariamente no surgimento, mas eu estava no meu mestrado lá na UFRN, né? Então, um amigo meu estava lá estudando sobre Bitcoin. Se eu não me engano, era no ano do ano exato. E ele estudando ali sobre Bitcoin e etc. E eu fui nessa moda de Bitcoin da época, bem mais escondido, vamos dizer assim, oculto do que hoje, né? Hoje em dia é Bitcoin, criptomoeda. Naquela época era um pouquinho mais oculto. Então a gente lendo sobre aquilo e etc. Eu comprei Bitcoin, algumas frações de Bitcoin na época, de criptomoeda, tá certo? Inclusive vendi o que eu comprei na época. Então hoje eu não perdi, eu deixei de ganhar, já que ele bateu valores absolutos, absurdos aí, tá certo? Como também eu cheguei a contratar algumas ferramentas, se eu não me engano, da Finlândia, tudo via internet, que fazia mineração de Bitcoin. Então eu pagava ali um aluguel mensal e eu recebia aqueles Bitcoins proporcional a esse aluguel. Recebia na minha carteira de criptomoeda, certo? E tinha que pegar esse Bitcoin, que é um ativo digital, certo? E tinha que vender. Entrava numa corretora e vendia e comprava e etc. Então, basicamente, o que eu aprendi trabalhando com Bitcoin, nesse universo do Bitcoin, alguns anos atrás, quando eu vislumbrei a Bolsa de Valores, quando eu comecei a pesquisar mais sobre o Bitcoin, obviamente, começou a surgir alguns anúncios sobre investimentos. Eu fui estudar sobre Bolsa de Valores. O primeiro vídeo que eu vi era comparando um ativo digital, criptomoeda, etc., com uma ação na Bolsa de Valores. O que é que muda? A empresa existe, o Bitcoin é um ativo digital. Só. Todo o resto, basicamente, em termos de funcionalidade, do uso, da compra, da venda, subiu, desceu, é a mesma coisa. Inclusive, até os botões são semelhantes, de compra, venda, etc. Então, basicamente, quem trabalha com Bitcoin, quem já mexeu com Bitcoin, com criptomoeda, a bolsa de valores, o mercado, o funcionamento dele é bem semelhante.
Então, foi esse estalo que eu tive aí, obviamente, daquele receio do Bitcoin, uma coisa nova, criptomoeda, é algo digital, certo? Então, eu queria algo mais plausível, algo um pouco mais seguro, tá certo? Aí enveredei pela Bolsa de Valores, mercado regulamentado, são empresas reais e etc, etc, etc. Bom, Aproveitando o espaço que você falou aí das ferramentas, e aí eu quero perguntar, né, se tem algumas ferramentas que você possa indicar, ou aplicativos, ou aplicações que venham a facilitar quem tem interesse, de certa forma, a operar. E, inclusive, você já pode também, de certa forma, falar de pessoas próximas de você, além de você, que já têm trabalhado com isso, né? Que ganham dinheiro, entre aspas, de certa forma, lidando com essas operações. Porque, tipo, não sei se quem está aí acompanhando já vai falar, o Ibovespa deu uma queda, não sei o quê. E aí você já aproveita e fala de pessoas, de certa forma, que ganham dinheiro só para operar, de certa forma, né? De certo modo, ali com a bolsa. E fala também das ferramentas que venham auxiliar a pessoas que já operam ou que estejam, assim como eu, de certa forma, que eu sou um cara medroso, e aí eu aproveito o espaço. Se você fosse me convencer, assim, também, de que forma você diz, Francisco, começa por aqui. Então, aproveito esse momento, faço essas perguntas sobre ferramentas, sobre por onde começar, e se tem pessoas que já ganham dinheiro, de certa forma, com isso, como uma conversa informal, você já me falou a respeito, né? E aí eu queria que você falasse para o público aqui, de certa forma. pronto, vamos lá. Só respondendo a primeira pergunta de maneira mais direta. O que é a Bolsa de Valores? Seja aqui, seja lá fora e etc. A Bolsa de Valores nada mais é do que um grande mercado, um grande supermercado, fazendo analogia, onde você, através do aplicativo da corretora, que seria aquele delivery, o que faz a ponte entre você e a Bolsa de Valores, você pode se tornar sócio de algumas empresas. Você pode comprar os pedacinhos das empresas que lhe interessar e estejam disponíveis para compra, tá certo? Várias empresas. O que você imaginar de setor, você pode se tornar sócio daquela empresa, com pequenos valores ou com grandes valores. Como também você pode comprar pedaços de imóveis, tá certo? Vários pedaços de imóveis. Você pode se tornar dono de shoppings, grandes galpões industriais, escritórios e etc. E já passar a receber aluguel mensalmente daquilo, tá bom? E além de ações, que são os pedaços das empresas que você pode comprar, é seu, se torna sócio da empresa. Pedaços de imóveis que você compra e se torna sócio de imóveis e recebe aluguel, existem outras centenas de ativos e tipos que você pode comprar também. Só estou exemplificando os dois mais cargos-chefe, que a pessoa, quando entra na bolsa, é interessante ela começar por aqui, tá certo? Em termos de ações e fundos de investimento imobiliário, que é a parte do imóvel. Não é interessante, eu não indico esse caminho de você já começar operando ativos de grande risco e etc. Porque, como é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais arriscado, começa pelo mais básico para entender o mercado. Tá certo? Esse é o grande boom da Bolsa de Valores. Lá atrás, Francisco, você precisava ter muito dinheiro, alguns anos atrás, para operar em qualquer Bolsa de Valores, e você precisava ligar para uma corretora, para aquela corretora lá na Bolsa de Valores fisicamente, nesse exemplo aqui em São Paulo, tinha que comprar, vender tantos pedaços da empresa, estou vendendo, estou comprando. Então, isso dificultava a vida de todo mundo, inclusive da gente, certo? Que mora em cidade do interior e etc. Tá bom? E tem pouco recurso, obviamente, comparado aos grandes investidores. Hoje em dia, você, Francisco Anderson, ou qualquer pessoa pode, inclusive eu deixei até o link aqui na descrição do vídeo, tanto corretora com investimento para investimento no exterior quanto aqui no Brasil, as que eu uso outras também, mas essas também eu uso. As que eu mais uso são essas duas, tá bom? Onde você clica, faz o cadastro, preenche o cadastro, acho que em 2 dias no máximo aí teu cadastro é aprovado e a partir dessas 48 horas que teu cadastro seja aprovado, tu já pode no aplicativo ou na versão web, você já pode simplesmente comprar um pedaço de qualquer empresa ou de qualquer imóvel que esteja disponível na bolsa, sem falar com ninguém, sem precisar de ninguém e sem fornecer seus dados, nunca, jamais, nem dinheiro para ninguém. Nem para mim, nem para Francisco Anderson, para ninguém, nem para um analista
financeiro, certo? Reconhecido e certificado por um grande banco. Não dê seus dados nem dinheiro para ninguém. É você fazendo o seu. Agora, não, mas eu tenho conta no banco tal, tradicional. Eu falo com o meu gerente. Perfeito. Mesmo falando com o seu gerente do banco, você não vai dar dinheiro para ele nem a senha para ele. Você vai fazer tudo através da sua conta corrente, tá certo? Que no caso das corretoras, contas de investimento, tá bom? Então, esse é a Bolsa de Valores, certo? Um setor extremamente democrático hoje, por conta da tecnologia, tá bom? Todo mundo, de qualquer lugar do mundo, só basta ter smartphone ou um computador, etc., conectado à internet, consegue se tornar um investidor. A partir de quanto eu consigo investir no Brasil? Você consegue investir no Brasil a partir de R$ 1 ou menos, certo? Obviamente, são aqueles investimentos um pouco mais arriscados, que não é tão interessante, tá bom? Ah, então qual seria um valor bom para começar? Qualquer valor. Quando eu devo começar? Agora. Por onde eu devo começar? Estudando o mínimo. Você tem que estudar. Recomendo o canal do professor Laudson. Lá a gente não vai cobrar, nem está cobrando nada, é tudo gratuito. A gente está indo passo a passo no Brasil, vamos passo a passo na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, etc., ensinar direitinho para vocês. E lembrando que tudo que a gente está conversando e vai conversar ainda não é recomendação de investimento, de compra nem de venda de nada. É só exemplificação de como vocês podem ingressar nesse mundo dos investimentos e nas bolsas de valores, tá bom? Passando para a próxima pergunta sobre tecnologias ou plataformas ou portais ou ferramentas que ajudam a pessoa a avaliar, que ajudam o investidor a avaliar algo. Bem, na verdade é bem simples. A Bolsa de Valores ela tem alguns tipos de operações. Inclusive, se você colocar no Google Day Trade, certo? O day, DAY de dia, você vai ver que 95 ou 90% das pessoas perdem dinheiro. Pouquíssimas pessoas ganham dinheiro na Bolsa de Valores nesta modalidade. Porém, contudo, no entanto, muitas pessoas, inclusive as que entram agora, ou as que estudam e nem entram, dá uma confusão nesse nível de operação, certo? O que é o day trade? É você comprar e vender algo no mesmo dia, ponto. O que é o swing trade? É você comprar algo hoje e vender a partir de amanhã, qualquer dia. E o que é o buy hold? É você comprar e ficar para sempre com aquele pedacinho da empresa, tá certo? Quando você entra na bolsa e você é novato, você deve começar primeiro com o seu dinheiro, segundo, o dinheiro que não seja o seu aluguel, a parcela do seu carro, a escola das crianças ou mesmo a diversão, tem que ser aquele dinheiro que você diz, eu vou investir esse dinheiro. Não vou precisar dele, tá certo? Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu ganho um salário mínimo. Será que tu não tem R$ 10 por mês? Tu não tem R$ 10 por mês para tirar ali, comprar um pedacinho de imóvel e receber aluguel mensalmente, para tirar um pedaço ali e se tornar sócio de algumas empresas que eu vou citar só como exemplo aqui, Ambev, Energisa, certo? Petrobras, Vale, VEG, Azul Linhas Aéreas, Gol, várias empresas que vocês podem se tornar sócio com pequenos valores, tá certo? Então, de novo, não é recomendação de compra, não é indicação de compra nem de venda, é só dizendo o que existe, tá bom? Sobre as ferramentas, existe sim vários sites que você coloca, por exemplo, o nome da empresa ou o código da empresa e ele te dá alguns indicadores. Compre agora, venda agora, compre, segure 1 semana, segure 2 semanas. O que eu recomendo é, não vá ainda para essas ferramentas, certo? Porque para você ir para essas ferramentas, você tem que entender o funcionamento da Bolsa de Valores. Se você for direto para elas e lá está dizendo, compre a ação da empresa X, porque vai subir muito. Aí você compra e aí desvaloriza. Você já vai querer sair da Bolsa, não é para mim, muito obrigado, tchau. Tá certo? Então, as ferramentas existem, são várias. Eu não vou citar uma específica, porque eu peço que acompanhe o nosso canal, professor Laudson, que lá eu vou mostrar na prática o uso, porque a maioria delas são muito complicadas de você entrar e visualizar. Basicamente, é um gráfico cheio de indicadores, onde você tem que analisar cada indicador e etc, tá bom? Mas, para não deixar você no vácuo da pergunta, eu uso um aplicativo muito bacana, o nome dele, não estou ganhando nenhum dinheiro para isso, nem posso ganhar, é Trademap, tá certo? Trademap. Pode baixar aí, Trademap, você baixa
ele tem a versão gratuita, eu uso a versão gratuita, e lá sim, ele tem algumas análises gráficas e etc, tá bom? Mas, de novo, existem vários aplicativos, vários sites. Eu uso cerca de 5, tá bom? Mas, de novo, não é tão simplesinho. Então, deixa a gente, na prática desses aplicativos e portais, é mais interessante, tá bom? A próxima pergunta foi o quê? Foi as Não, tecnologias eu já e... fiz já. E, tipo, você citar se tem alguém próximo de você que opera na bolsa, que já ganha dinheiro com essa parte de operar diretamente, diariamente, para outras pessoas ou para ele mesmo. Tipo, o que Beleza. você falou da tipo de pessoa que compra e vende ações diariamente, entendeu? Aí, aproveitando essa Calma, deixa deixa eu falar, sua, não, aproveitando, não, deixa eu falar essa que você eu tá lembrei, bom, deu uma misturada. Peraí, vamos por tá. partes. Ó, só explicando o que o professor Francisco Anderson falou. Compra e vende ação no mesmo dia. Na verdade, as pessoas normalmente que vivem de bolsa de valores, que ganham dinheiro e trabalham na bolsa de valores para si, certo? Na verdade, elas trabalham e manipulam, especulam contratos futuros, mini índice e mini dólar, ou diretamente o dólar, onde você compra e vende especulando, com tendência de alta ou de queda do dólar, certo? Comprou embaixo, subiu, vendeu, você ganha dinheiro com aquilo. O que a gente está falando aqui é um pouquinho mais simples para vocês entenderem, tá bom? O grande risco está aí, onde você compra e vende ativos futuros. É aí onde as pessoas quebram sim, perdem dinheiro, tá certo? Então, tem pessoas que você conhece do seu ciclo que vive da bolsa? Tem. Eu tenho um ex-aluno meu, aluno de faculdade, tá bom? Que foi meu aluno, etc. Ele me relatou, ele me mostrou até o ambiente dele, etc. Ele já vive há 2 anos operando na bolsa, na casa dele, diariamente. Ele se sustenta pela bolsa, tá certo? Mas lembrando, uma coisa é você investir, analisar, investir, ou colocar aquele dinheirinho todo mês, quando você pode, em ações, em FIIs, etc. Esse é o investidor. Seja a curto prazo, a médio e a longo prazo. Ponto. Outra coisa é você sentar todo dia, horário comercial, que a bolsa está aberta, certo? E tá ali, tentando adivinhar alta e baixa e queda e contratos futuros e etc. Isso é você trabalhar na bolsa, tá bom? São dois perfis diferentes. Ah, então esse seu aluno, ele não é investidor? Não, ele é também. Ele investe para o longo prazo, mas como é que ele pega esse dinheiro para investir aqui? Ele ganha operando na bolsa, em outros ativos mais arriscados, tá bom? O professor Lautson faz isso? Sim, eu faço algumas pouquíssimas operações de alto risco, inclusive algumas automatizadas. Eu uso robôs para isso, tá bom? E minha esposa, etc. E esse investimento a longo prazo é onde eu tenho o meu maior patrimônio, onde eu compro e analiso e vai seguindo. Se caiu, eu fico tranquilo. Se subiu, eu agradeço e vida que segue, tá bom? Tem outro conhecido também, que não foi meu aluno, etc., mas é meu amigo. Ele vive 100% de bolsa de valores hoje, 100%. Ele trabalha de segunda a sexta, ganha razoavelmente bem, tá certo? Mas, de novo, ele faz, junto com esse meu aluno, cada um na sua casa, ele faz operação de alto risco e tem que ter um dinheirinho bom para gerar um dinheirinho bom. Ah, ele é investidor? É, mas o investidor é aqui, ó. Ele é investidor aqui, e aqui é onde ele tenta rentabilizar e ganhar dinheiro, que ele se sustenta com o dinheiro que ele tira daqui e investe também, tá bom? O canal do professor Laudson vai ensinar, na verdade, a educação financeira, bolsa de valores e, obviamente, vai dizer o que o professor Laudson fez e está fazendo no mundo dos investimentos. Olha, eu faço as operações para longo prazo, certo? Meus ativos que eu tenho são esses, não estou indicando. Vou dizer como eu analiso meus ativos. Vou ensinar também operações de alto risco. Se quiser fazer, é desse jeito, tá bom? Mas vai ser passo a passo, direitinho, tá bom? Ah, então quer dizer que uma pessoa hoje poderia pedir demissão do trabalho, que tem um salário mínimo, e tirar esse salário mínimo da Bolsa de Valores? Poderia, só não deveria. Porque como se trata de renda variável, você pode ganhar R$ 1.000 hoje, como você pode perder R$ 1.000 hoje. Dependendo do tipo de operação que você faça, você fica devendo na corretora. E seu nome fica sujo e tem multa e juros, certo? Dependendo do tipo de operação que você faça, seu estresse é zero. Estou fazendo uma operação que não tem risco. O risco que tem é desvalorizar o que eu comprei, eu tenho que esperar subir. Tá bom? Beleza, inclusive a professora Simone está aqui acompanhando, ela disse, né? Investir requer estudo e paciência. E ela falou aqui uma outra coisa, né? Investir, de certa forma, é um ato que vai nos gerando
com o tempo, um vício, né? Aquilo vai fazendo com que a gente se torne viciante naquilo que faz, né? Claro que, por exemplo, ela falou aqui tão bom quando começa a aparecer também os primeiros resultados, né? Com certeza o Laudson teve esse pensamento, né? Inclusive, pessoal, ó, na descrição tem o link do canal do professor Laudson, tá? Dá uma acessada aí, dá uma consultada lá no material que ele vem disponibilizando. E aproveitando aí, professor, você falou já desses altos investimentos e tudo mais, você poderia falar assim, de certa forma, claro, em situações hipotéticas, para a gente não estar expondo nome de empresas e tudo mais, mas para a gente ter cuidado com o tipo de ativo, que é, eita, vou investir em tal empresa que está baixo aqui o valor da cotação dela. Então, para as pessoas terem um cuidado quando for investir nesse sentido, de empresas que estão respondendo, de certa forma, questões judiciais, que tem empresas, né? Telefonia móvel, inclusive. E aí você pode, inclusive, falar de uma empresa que tem rentabilidade, que é o consumo de cerveja, né? Tem uma boa. E essa aí é que todo mundo conhece, né? De distribuidora de bebidas, e é um bom começo, de certa forma. E aí depois eu faço outra pergunta sobre tesouro direto e poupança, tá? Então, fala sobre essas aí primeiro, para não enrolar, como você disse, né? Para ficar uma coisa bem... Pronto, vamos lá. Sobre o comentário da professora aí, agradeço pela audiência, etc. É muito pertinente, sim. Investimento a longo prazo requer paciência e estudo, certo? Porém, contudo, no entanto, é muito simples investir. É muito fácil ganhar dinheiro? Dependendo do que você faça, sim. Mas é mais fácil ainda você perder dinheiro, dependendo do que você faça, tá bom? Então, muito cuidado. O que eu indico, não o que comprar, mas o que eu indico a fazer. Você tem que começar pelo básico. Entenda o funcionamento, abra conta na corretora, seja aqui, seja lá fora. Para você ter ideia, quando eu comecei, eu abri conta na corretora e passei 6 meses namorando com a conta, sem botar R$ 1, certo? Quando eu enviei o primeiro dinheiro, que eu acho que foi de R$ 100 na época, até hoje eu tremo. Meu Deus, meu dinheiro foi para onde? Desapareceu. Isso eu estou falando do Brasil. Quando eu enviei meu dinheiro para os Estados Unidos, que converteu em câmbio, não sei o que, virou dólar, que passou 2 dias úteis para aparecer na minha conta na corretora, eu digo, já era, perdi para o gringo. Então, tudo que é novo assusta. A ideia do canal eu tive por conta dessa dificuldade que eu tive lá atrás. Eu tinha que estudar vários canais, comprar curso para entender o mínimo. Por quê? Geralmente os canais abordam muito a parte técnica. Começa a falar de cotação, ativo, análise gráfica, análise fundamentalista, day trade, mini índice, mini dólar. A pessoa que está começando enlouquece, tá certo? Você quer aprender tudo, mas não sabe por onde começar. Mas o que é que o ser humano busca? Imediatismo. Quer colocar qualquer valor que seja hoje e amanhã ele quer tirar o dobro disso. Não é à toa que domingos, todos os domingos e jornais e etc., passa reportagem de pessoas sendo ludibriadas, sendo enganadas, porque o pessoal quer facilidade e com rapidez, certo? É de gente desconhecida a artista sendo enganado. Pessoal, não existe almoço grátis. Se alguém chegar para você e disser, compre esta empresa, mas me dê o dinheiro que eu faço para você. É mentira. Se você der o dinheiro, você está perdendo o dinheiro. Se alguém chegar para você e disser, me dê teus dados que eu faço tudo para tu. Não dê, pessoal. Se alguém chegar para você e disser, eu invisto para você na Bolsa de Valores e te garanto 1%, ou 10%, ou 15%, ou 20% ao mês. É mentira. Renda variável não tem garantia, tá certo? Agora, é verdade. Você pode fazer, não precisa de ninguém, exceto estudar o mínimo, como a professora citou, certo? E pode entrar com um pouquinho de consciência, sem medo nenhum. Vou dar um exemplo. Imagine que vocês compram uma moto, ou compram uma bicicleta, ou compram um carro, certo? Vamos pegar um carro como exemplo. Comprei um carro por R$ 30 mil, um carro usado. Comprei hoje o carro, tá certo? Dia 18 de setembro, comprei hoje. Se amanhã o meu vizinho chega e faz, Laudson, esse carro que tu comprou por 30 mil, tu quer me vender por 1.000? Ou quer me vender por 31 mil? Eu vou dizer o que para ele? Quero ou não. Se eu disser que eu quero, quanto eu ganhei nessa transação? R$ 1.000. Comprei por 30, vendi para ele por 31. Eu lucrei R$ 1.000. Eu fico ciente do que eu fiz. Se ele chega para mim e faz, Laudson, eu compro por 29. De novo,
Vendo ou não, eu decido isso. O carro continua na minha garagem. Se eu vender, eu perdi R$ 1.000, tá certo? E se eu não vender, o carro continua para mim. Problema do carro, ou da moto, ou da bicicleta, ou de um bem físico. Qual o problema? Quanto mais tempo passa, a maioria, logicamente, não todas, deprecia. O carro, quanto mais tempo passa aqui na sua garagem, mais vai perdendo valor, tá certo? Quando você compra um pedacinho de uma empresa, certo? Por R$ 20, por R$ 10, lembrando que eu estou dando um exemplo, R$ 10, R$ 20, mas você vai comprar vários pedacinhos ao longo do tempo. Vamos lá que você compra um pedacinho de empresa por R$ 20. Comprei um pedacinho de uma cervejaria por R$ 20, tá certo? Amanhã essa empresa está valendo R$ 19. Eu perdi R$ 1? Não, você não perdeu. Por que você não perdeu? Eu não vendi, a empresa continua sendo minha. Eu não vendi, a empresa não desapareceu, ela possui prédios, funcionários, logística e está funcionando. E eu conheço a empresa, eu estudei o mínimo sobre ela, então eu não perdi. No outro dia ela caiu para R$ 18. Eita, meu Deus, eu botei R$ 20 nessa empresa, ela está valendo 18, perdi R$ 2. Não perdeu R$ 2, pessoal. Você só perde algo se você vender mais barato do que você comprou. Ponto. Acabou-se. Se a empresa você comprou por 20, ela passa a valer 40. Tem uma valorização de 100%, absurda por algum motivo. Você ganhou R$ 20? Não. Continua com a empresa. Você só ganharia esses R$ 20 a mais, o dobro do dinheiro, se você vendesse o pedaço da empresa, tá certo? Então, investir, inclusive inicialmente, requer que você faça análise mínima, compre algo, segure esse algo, que seria um pedaço de empresa, por exemplo, e decida se um dia, talvez, vá vender. Lógico, eu vou ficar rico, Glaucio, fazendo isso? Não, você não vai ficar rico fazendo isso. Então, para que eu vou investir? Você vai investir primeiro, para o teu futuro agradecer. Segundo, para aumentar o teu patrimônio, porque sempre que puder você vai investir. E os juros compostos e a bola de neve vai ser absurdo aqui em cima. Desde que você sempre invista, o mínimo, mas invista. Então quando eu vou ficar rico? Você vai ficar rico trabalhando, como todo mundo. Trabalhando. Não, mas eu assisti tanta reportagem, fulano ficou rico na Bolsa. Ele ficou rico como na Bolsa? Investindo. São raros os casos de pessoas que ficam ricas investindo na Bolsa. Agora, são bem comuns casos de pessoas que trabalham, ganham dinheiro, e a Bolsa de Valores encurta esse caminho de aumento de patrimônio, de renda passiva, de você ter o seu dinheiro trabalhando para você. Só mais um exemplo sobre isso. Imagina você, Francisco, antes que eu chego para você e faço. Francisco, tem um apartamento lá no centro de Patos por R$ 100.000. Quer comprar? Você vai me dizer o quê? Não tenho dinheiro. Eu estou simulando tua resposta. Vai que tu diga, quero. Estou simulando tua resposta. Não tenho dinheiro, tá certo? Só que se eu disser para você, Francisco, eu tenho 15 shoppings, eu sou dono de 15 shoppings, certo? E eu te vendo uma parte desses 15 shops por R$ 100. E daqui para o mês que vem, a partir do mês que vem, eu já vou ter que começar a pagar um percentual do aluguel que eu recebo desses 15 shops em 10 estados brasileiros. Você vai me dizer o quê? Quero. 15 shops por R$ 100? Quero. Pronto, pessoal. Esse é o mundo da Bolsa de Valores. Você se torna dono de 15 imóveis, de 60 imóveis físicos. Você é dono e recebe aluguel todo mês. Só basta você comprar uma cota de fundo de investimento imobiliário. Uma cota é o quê, professor Laudson? Uma cota é como se fosse uma ação. A diferença é que quando fala de empresa, a gente chama ação, que pode ser comprada em um ou lote de 100. E quando a gente fala de cota, a gente está falando de fundo de investimento imobiliário, a parte de imóveis, tá bom? Que tem o imóvel físico, tem a parte de papel e etc. Estou dando exemplo de imóvel físico. Então, a Bolsa de Valores dá oportunidade a qualquer pessoa, a partir de R$ 100, um exemplo com imóveis físicos, ser dono de vários imóveis. 60 escritórios, imagina aí. E você receber o aluguel mensalmente, tá certo? Laudson, e se eu tiver R$ 10, eu poderia receber aluguel mensalmente? Sim. Temos 3 a 4 fundos de investimento imobiliário, de papel ou híbrido, que são outras categorias, que você consegue comprar R$ 10, R$ 10,50, R$ 9,50, e a partir do mês seguinte já começa a receber rendimento. Tá certo? Então, muito cuidado, não misturem a questão do investidor e da pessoa que perdeu dinheiro na bolsa que ela trabalha todo dia.
A pessoa que perdeu ou ganhou dinheiro na bolsa, que trabalha todo dia, ela está trabalhando na bolsa, certo? Sendo de alto risco ou não. O investidor, que eu recomendo que vocês sejam, comece sendo investidor a longo prazo. Vai colocando dinheiro, vai esperando acontecer e etc. A palavra mágica que a professora Simone falou, paciência, é crucial. Comprou, paciência. Vai subindo. Eita, aumentou o valor aqui, eu vou vender. Espera aí, tu comprou por 20, o negócio está valendo 22. Se tu vender hoje, vai mudar a tua vida R$ 2? Não. Então não venda não. Se esforce para você colocar mais R$ 20, comprar outra cota, outra ação, outra ação, outra ação. Lembrando, a mágica é aumento de patrimônio, você colocando dinheiro quando pode lá, comprando várias empresas. Diversificação, comprando várias empresas, não só uma, em vários fundos de investimento imobiliário. E o rendimento que você recebe mensal, trimestral, semestral, não tire, deixe lá. Você vai usar esse mesmo dinheiro e comprar mais coisas. Tá certo? Fala, Francisco. Eita, muito boa a discussão. A professora Simona aproveitou e falou aqui uma outra questão aqui, né? Os FIIs. Se não me engano, é FIIs. isso que ela quis dizer. Acho que é FIIs é um bom FIIs. começo para aprender a operar no B3. Falou aqui, né? E Pronto, ela está dizendo aí que é. Oi? Ela está dizendo que é o fundo, eu acho que é Fundo de Investimento Imobiliário, a abreviação. Isso mesmo. É um bom começo para começar pela B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, a B3, certo? Olha aí, como eu sou leigo, né, no assunto, não vou Calma. Então, Alexandre Faustino está até perguntando aqui como diversificar o mito que apenas pessoas com alta renda podem investir na Bolsa. Olha, boa pergunta aí, viu? Olha aí, eu vou desmistificar isso agora. Eu comecei com R$ 100. Acabou-se, comecei com R$ 100. Hoje eu tenho um pouquinho mais aqui lá fora, tá certo? Mas eu comecei com o mínimo, tá bom? Pessoal, o que eu recomendo para vocês? O que a gente tem aqui é o seguinte: pessoas assalariadas, pessoas que ganham um pouquinho mais de um salário, pessoas que ganham muito mais do que um salário, todas devem estudar educação financeira, que é o básico, e investimentos, que é o básico, renda fixa e renda variável. Estamos falando de quê? Renda variável. Possibilidade de você empreender sem você precisar ter funcionário, estoque, nada. Você vai virar sócio de uma empresa. Por exemplo, quem aqui, se eu perguntasse, não gostaria de ser sócio da Disney? Eu duvido alguém dizer, eu não conheço a Disney. Quem aqui, se eu perguntasse, não gostaria de ser sócio da Coca-Cola? Talvez uma ou outra pessoa. Quem aqui não gostaria de ser sócio da Ferrari, da Dell, da Cisco, da Intel, da AMD? Quem aqui não gostaria, pessoal? Do Facebook, do Google, que a gente está usando aqui, por exemplo, você está transmitindo direto para o YouTube. O YouTube pertence ao Google. Eu sou dono do Google, então você está usando minha ferramenta. Você podia ter falado comigo. Em outras palavras, pessoal, vocês, como eu, podem ser sócio das maiores empresas do mundo, começando pelo Brasil, obviamente, certo? Laudson, por que eu vou investir lá fora ao invés do Brasil? Não, você vai investir nos dois lugares. Agora, não. O que eu indico? Abra conta nas duas corretoras, lá fora e aqui. Comece investindo no Brasil, comprando fundo de investimento imobiliário, a variação é menor do que o da ação. Não comprometa sua renda, não coloque o dinheiro importante, tá certo? Compre um pouquinho de ação também. Depois, quando você amadurecer e entender o funcionamento, você começa a investir lá fora também. Laudson, para que eu vou investir lá fora, pelo amor de Deus? Você vai se proteger da economia do seu país. Você vai se proteger frente ao real. Por exemplo, quantos aqui não se estressam quando o dólar bate nas alturas? Fica tudo caro. Eu me estresso junto com vocês. Só tem a diferença. Eu me estresso com asinha de riso, porque eu tenho investimento em dólar. Quanto mais o dólar sobe para mim, para os meus investimentos, eu quero que o dólar bata o que ele puder. Mas para Laudson, morando no Brasil, é preocupante. Então, eu tenho essa balança de investimentos lá fora e investimentos no Brasil. Toda vez que a Bolsa de Valores do Brasil cai e o dólar sobe, eu estou ganhando. Toda vez que acontece o inverso, eu estou ganhando. Tá certo? O pior cenário para mim seria, Deus a livre que isso não vai acontecer jamais,
uma outra pandemia, se Deus quiser isso não vai acontecer, que aí todo mundo cai, para e o mundo para. Um ataque alienígena ou a Terceira Guerra Mundial. Eu acho que seriam os piores cenários para mim, tá certo? Por quê? Cara, eu diversifico. Eu compro, por exemplo, não estou mandando fazer isso, mas eu sou dono, por exemplo, no Brasil, eu acho que eu tenho uns 15 a 20 fundos de investimento imobiliário. O que você imaginar, eu comprei cota de shopping, de escritório, de prédio educacional que funcionam faculdades e etc. Galpões logístico. Nos Estados Unidos, eu comprei um pedacinho de todas as maiores empresas do mundo, do que vocês imaginarem. Ah, então o professor é rico. Não, pessoal. Eu não sou rico. Vou chegar lá. Estou correndo ali para aumentar meu patrimônio, tá bom? Por isso que eu quero que vocês venham. Aproveitem a oportunidade. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, vocês vão me agradecer, certo? A diferença de quem não começar a investir hoje, é estudar pelo nosso canal e etc., pelo canal do professor Laudson, a diferença é que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, vai ter passado o mesmo tempo para todo mundo e quem começou a investir vai dizer, rapaz, pois o professor Laudson tem razão, vou ligar para ele e agradecer. Vou fazer aqui um telepresença com holograma, né? Deve ter evoluído para isso, tá certo? Inclusive, lá fora. Para não vai. O feeling, né? A fala. O Osivan estava até falando aqui no Facebook, né? Ele falou da importância de investir em fundos imobiliários, né? O cara tem um pedacinho ali, ele falou aqui, para não perder a fala dele, né? E dar atenção. Então, ele falou sobre essa importância. A professora Simone falou que começou com R$72 a investir, né? E aí, Alexandre Faustino aproveitou e emendou uma pergunta se nós somos a favor, por exemplo, da educação financeira na educação básica. Eu sou. Né? Os estudantes já começarem ali a ter um conhecimento em relação a administrar suas finanças desde a educação básica. Eu sou totalmente a favor, né? Não sei o que você pensa em relação a isso também, mas aí Tarcísio está falando aqui da questão da rentabilidade em dólar, que era o que você estava falando, né? Sobre investir lá fora, então a questão do dólar está subindo, você está ganhando. Então, teve outra coisa aqui, não que você deva deixar de fazer as coisas que gosta, mas pega do final de semana e investe, Simone está dizendo, né? E aí, Simone falou também aqui, né? Uma ida no McDonald's no final de semana, você já gasta mais do que isso, né? Então, deixa ali, pegar um pedacinho e investir. Mas aí, eu até estava dizendo aqui a Laudes no começo, galera, eu sou um cara medroso, né, para investimento, e é tanto que eu já emendo uma pergunta aí também, mas deixa ele responder logo sobre essas outras. Tem muita coisa, é porque a conversa vai fluindo, o cara não pode deixar de dar atenção ao pessoal que está interagindo aqui, né? E aí, Laudson, você já pode falar a respeito da educação financeira, né? Que foi o que foi falado. Qual foi a outra coisa? Não, só foi isso mesmo. Aí você pegou um cara bem bonzinho, que não gosta de falar nada e pode deixar, não todo dia aqui. Mas é bom demais, mas, tipo, é aquela coisa. Eu planejei uma coisa, mas isso aqui deixa de lado, é melhor a gente ir conversando, porque a coisa vai fluindo e vai mesmo. Vai só lembrando, pessoal, que natural. Pronto, só lembrando que eu não estou compartilhando tela, não estou mostrando nada na prática, porque realmente cada coisinha precisa de uma orientação a mais, clica, abra. Eu só botei o cadastro aqui, o link das corretoras aqui embaixo. Quem já quiser, fica à vontade, já faz o cadastro, tudo gratuito, não paga nada, tá certo? Nem mensal, nem etc. A não ser quando começar a investir, tem umas taxas mínimas que aí eu posso explicar tranquilamente. Mas assim, aqui é mais esse bate-papo esclarecedor geral, tá certo? E lá no canal do Professor Laudson, eu estou abordando passo a passo. Vou começar a ensinar na prática como é que eu compro um FIIs, como é que eu compro um pedacinho do McDonald's. Não o lanche, mas a empresa, tá certo? Mas vamos lá, bem rapidão. Preste atenção sobre o que eu acho que foi o Osivan que falou sobre os FIIs, a importância, etc. Pessoal, o exemplo que eu dei do apartamento lá de R$100 mil para o professor Francisco Anderson lá atrás, imagine se ele dissesse, Laudson, eu quero comprar esse apartamento no centro. Comprou. Imagina se daqui a 30 dias ele chegasse para mim e dissesse, rapaz, tu acredita que comprei aquele apartamento que tu indicou, ou que tu mostrou, ou que tu apontou porque tu morava perto, e hoje eu estou precisando de 10 mil e não tenho, gastei os 100 mil no apartamento. O professor Francisco Anderson poderia vender só o banheiro do apartamento e pegar 10 mil reais? Não se pode fazer isso com imóvel físico, vender um pedaço dele, a não ser que seja um prédio. Você venda ali cada apartamento, mas imagina uma casa, um apartamento único, não tem como você vender um pedaço. Nos fundos de investimento imobiliário, você começa, por exemplo, com R$10, com R$100, comprando cota a cota, você se torna dono, exemplo, somente exemplo, de 15 shoppings, você vai colocando dinheiro aqui,
comprando cada cotinha, a R$ 100 cada um, por exemplo. Você é dono de 15 imóveis físicos, você é dono, só que a diferença é que, se Francisco Anderson tivesse os mesmos 100 mil, ou 10 mil, ou 5 mil, e precisasse de R$ 1.000, ele poderia, pessoal, vender só aquele pedacinho, a quantidade de cotas para ele pegar aquele dinheiro emergencial para ele, tá certo? Lembrando, quando eu falo emergencial, não é porque ele ia pegar R$ 1.000 e ia pegar R$ 1.000 de fato. Vai depender da variação do valor que ele comprou, o quanto está valendo, se ele vai vender naquela época, vai perder ou ganhar dinheiro, tá certo? Só estou exemplificando o mundo físico com o mundo da Bolsa. A Bolsa de Valores eu consigo ser dono de vários imóveis, a diferença é que eu posso descartar pedacinhos quando eu precisar. O mundo físico não. Comprou um imóvel, é bem simples. Ou aluga ou vende. Tem outra coisa para fazer não. Ou aluga ou vende. Tu se preocupa com inquilino, contrato, aluguel, IPTU, desvalorização, localização. Na Bolsa de Valores, tu se preocupa com nada. Tu analisa uma vez, comprou e segue acompanhando. E vai comprando, e vai comprando, e vai comprando. E só torcendo que dê certo. Tá bom? Sobre a educação financeira. Cara, eu sou a favor da tecnologia dentro das escolas, desde o ensino fundamental 1, se possível, alfabetização, que eu julgo que a maioria já tem, certo? Educação financeira tem que estar nessa mesma linha. Desde lá de trás da alfabetização, a gente deveria ter aprendido, que já passou nessa época, mas deveríamos ter ensinado os nossos filhos, ter aprendido isso. O que é dinheiro, passar o troco e etc. O que é uma conta corrente, o que é uma poupança, certo? O que é uma pessoa física, uma pessoa jurídica, certo? O que é uma conta de investimento? O que é bolsa de valores, certo? O que são impostos, quais são, por que eu pago, a quem eu pago? Se eu não pagar, acontece o quê? O que é uma declaração de imposto de renda? Por exemplo, no meu canal, vou abordar até sobre isso também, educação financeira, também sobre a declaração, porque eu faço a minha. Porque também tem os investimentos e tal, e eu preciso fazer a minha, tá certo? Eu mesmo, quando eu digo que faço a minha, eu faço programando, eu que faço a minha, tá certo? Inclusive, aproveitando já essa oportunidade aí, o Osivan perguntou se tinha uma diferença de imposto de renda em relação a contas no exterior e tudo mais. Você poderia falar a respeito disso? Pronto, deixa eu só concluir ali no raciocínio da educação financeira. Eu não sei se o Osivan é o militar, que foi meu aluno, tá certo? Mas aluno mesmo, é ele perfeito. mesmo, foi meu aluno também. Então vamos lá. Eu tenho o Osivan, militar. Eu tenho Alexandre Faustino, professor. Eu tenho Simone, professora. Eu tenho Francisco Anderson, professor. Tem outras pessoas por aí com outras profissões, certo? A gente tem o gari, a gente tem a diarista, a gente tem o médico, a gente tem o engenheiro. Estou citando várias profissões aqui. Minha pergunta é, cada um vai estar na sua profissão, trabalhando e ganhando seu dinheiro. A pergunta que se faz é, lá atrás, essas pessoas estudaram a mesma coisa? Provavelmente sim, mudando a instituição e etc., mas estudaram ao mesmo nível de série lá. A diferença é que ninguém se preocupou naquela época que, independentemente da profissão que fôssemos seguir, independentemente do que fôssemos fazer da vida, todo mundo iria mexer com dinheiro. Todo mundo tinha que entender o que é o dinheiro, para que serve, como é que eu evoluo esse dinheiro, como é que eu coloco ele para trabalhar para mim, tá certo? Ou seja, a importância da educação financeira desde os primeiros anos, independentemente do que a criança, pré-adolescente, adolescente, a pessoa vai fazer da vida. Ela vai mexer com dinheiro, todo mundo vai mexer com dinheiro, tá certo? Então, se eu não entendo o funcionamento do dinheiro, ou como eu posso trabalhar com ele, certo? A maioria vai fazer o quê? Trabalhar para ele. Trabalha X horas, ganha aquele dinheiro, sobrevive. Trabalha X horas, ganha aquele dinheiro, sobrevive. Por isso que eu digo, nunca é tarde, corram atrás, não interessa a sua idade, tá certo? Vocês precisam se preocupar com o presente, mas principalmente com o futuro, tá bom? Os investimentos vai te ajudar a chegar lá com um pouco mais de tranquilidade, tá certo? Repete aí a questão aqui do imposto, vamos lá. Declaração do imposto de renda, pessoal. Assim que você entra na Bolsa de Valores e faz qualquer tipo de operação, se você obtiver lucro nas operações, tem algumas categorias que você sim tem que pagar o imposto mensalmente no mês subsequente àquele lucro. Por exemplo, os FIIs. Se eu compro uma cota de FIIs por R$ 100, certo? E vendo ela por 101, eu tenho que pagar 20% em cima do meu lucro. Então, eu tenho que pagar 20%, 20 centavos de R$ 1 ao governo. Lembrando, o imposto só é cobrado sobre lucro. Se você tiver prejuízo, o governo brasileiro não quer saber. Beleza, ficou com prejuízo? Ótimo. Diga só quanto foi. Ele quer que você informe, tá certo? Então, vamos lá.
Precisou pagar imposto, tem que gerar uma DARF, direto no site da Receita. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso, tanto do Brasil quanto do exterior. Quando você investe no exterior, lembrando, o pagamento do imposto é no Brasil. Tem alguns impostos que ficam retidos lá, mas é sobre lucro também. Não se preocupe, não vão tirar o seu dinheiro, do seu dinheiro investido, tá certo? É quando você recebe dividendos, tira um pedacinho ali, 30% é do governo americano. Tá bom? Ave Maria, 30%? Cara, é do lucro. Preste atenção, só paga imposto nos investimentos sobre o lucro. Eu, Lautson, eu estou lutando. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Eu estou batalhando para isso. Eu gostaria de pagar 3 milhões de impostos, só de investimento. Eu, no mínimo, ganhei uma porrada, certo? Então, preste atenção. O imposto é sobre o lucro. Teve lucro aqui ou lá fora, tem que pagar no mês subsequente, uma DAF. Uma DAF é como se fosse o boleto do governo que tu tem que gerar. E na declaração que você faz anual, você tem que informar onde você tem conta, seja no Brasil de investimento, seja no exterior, o que é que tem de saldo nela e o que você fez de operação durante um ano, tá bom? A maioria das corretoras fornecem os documentos, informes de rendimentos, prontinho. Você tem mais trabalho de digitação do que de entendimento, tá bom? Lá no canal a gente vai abordar esse passo a passo. Hoje, o professor Lautson faz tudo isso. Eu pago imposto mensal dos meus dividendos e meus ganhos dos Estados Unidos, mensal. Eu pago uma DAF. Do Brasil, eu pago imposto mensal, certo? E eu faço minha declaração anualmente. Tá bom? Pronto, é uma coisa que a John Lennon até falou aqui, né, que é importante, é legal investir nos fundos imobiliários, né? A Cicleuda, aproveitando o espaço do que eu tinha falado, que eu tenho medo, eu disse, medo o cara tem que ter, ele tá nessa contribuição infinita aí para a Previdência Social, né, sem saber que não vai ter retorno nenhum, de certa forma, exceto uma aposentadoria, sabe Deus quando, né, de certa forma. Então, aproveitando o espaço, Lautson, de certa forma, já que falamos aí de bolsas e tudo mais, mas para um cara meio medroso, de certa forma, o que você recomenda? Sair da poupança, começar logo aí por uma renda fixa, de certa forma? Eu gostaria que você abordasse também um pouco sobre essa questão de renda fixa, ao invés de já partir direto, de certa forma, para quem tem mais perfil moderado ali, contido em relação a medo, né, de certa forma. Então, eu queria que você, de certa forma, falasse assim um pouco mais. Deixa eu só molhar a garganta, que eu falo como se eu estivesse discussando, né? Às vezes as corretoras deveriam me contratar, porque eu falo do jeito que é candidato. Eu já gostei demais aqui, tipo, bate-papo. Olha o copo. Essa tá fluindo muito bem, é tanto que... Olha o copo, tá vendo o copo aí, ó? Logo em dólar. Aí você me diz, isso é dólar pregado? É não, isso é um copo de, se eu não me engano, foi R$ 9 aqui no shopping da cidade. Por exemplo, Alexandre Faustino falou aqui também, né? Essa DAF seria o mesmo do Carnê-Leão, por exemplo? Ele está perguntando se seria, né? Aproveitando isso. Pronto, vamos lá. Na verdade, a DAF é semelhante ao Carnê-Leão, né? Porque o Carnê-Leão é o que você paga ali sobre algo. A DAF é o documento da arrecadação fiscal que você paga sobre qualquer coisa. No caso, você gera uma DAF direto no site da Receita, só muda o código. Aí vai ter o código para venda de ações ou FIIs e vai ter o código também quando você tem lucro no exterior. É um código específico. Mas é bem tranquilo. CPF, o mês que você teve aquele lucro, valor do lucro e o código. Ele gera, você paga, acabou. Você guarda o comprovante para quando for na declaração, você dizer que teve esse lucro e pagou isso de imposto. Tá bom? A pergunta foi o que mesmo? Antes da de Alexandre? Sobre a DAF? Também tem sobre renda fixa, por exemplo. Perfeito. Vamos lá. Uma pessoa medrosa, certo? Primeiro, a pessoa medrosa, ela vai ficar medrosa, continuar medrosa, na verdade, desculpa, só que quando chegar um pouquinho lá na frente da sua vida, ela vai continuar medrosa e arrependida. Ela vai dizer, nossa, sério para eu ter tentado alguma coisa? Eu devo tirar meu dinheiro da poupança e colocar na Bolsa de Valores? Não. A poupança é investimento? Não. A poupança hoje, minha opinião, pessoal, eu considero que é o teu colchão no banco. Tem seguro. Se pegar fogo, o banco vai te dar teu dinheiro. Mas se tu colocar no colchão, vai render a mesma coisa da poupança. Traça. Não rende nada. Não rende nada. Porque o mínimo que rende da poupança, você perde para a inflação. O que é isso? Os produtos aumentam de preço, proporcionalmente teu dinheiro está parado e tu ganha menos do que a valorização das coisas. Então, está parado.
Ah, então eu devo botar no meu colchão? Não. Se pegar fogo, você perde, deixa na poupança. Tá certo? Então vamos lá. O que eu recomendo para qualquer pessoa, tá bom? E o que eu fiz, não fiz isso lá atrás, faço isso hoje. Lá atrás eu comecei meio vexado com o meu soque. Mas vamos lá. Olha só, pessoal. O que é renda fixa, o que é renda variável? Renda fixa normalmente te garante algum ganho. E normalmente tem uma segurança no teu dinheiro para tu não perder ele. Ponto. O que é renda variável? Tu não tem garantia de nada. Tu compra um pedaço da empresa acreditando naquela empresa, porque tu estudou ela o mínimo. Mas, vamos dizer, quem não acredita na Disney, quem não acredita na Coca-Cola, quem não acredita na Ferrari, quem não acredita, por exemplo, na Ambev, certo? Então, tem algumas empresas que você, estudando o mínimo, você já passa a acreditar, tá certo? Então, o que eu recomendo? Pega a parte do teu dinheiro, vamos lá, tu pegou teu dinheiro, certo? Faz um círculo aqui, tu tem teu dinheiro. Você vai dividir em 4 coisas: reserva de emergência, reserva de oportunidade, investimentos em renda fixa e investimento em renda variável. Divida o dinheiro que você tem em 4 coisas. Poxa, Lauto, como assim? Se você tiver R$ 100, você vai dividir em 4 de 25. Se você tiver R$ 1.000, você vai dividir em 4 de 250. Lembrando, eu estou considerando o dinheiro que você teria para investir, seja na poupança, seja em renda fixa, seja em renda variável. Beleza? Como é que você vai fazer isso? Explicando cada conceito rapidão. Reserva de emergência é o quê, Lauto? Reserva de emergência é quando bateu o desespero, você perdeu o emprego e não tem para onde olhar e não tem dinheiro. Esse dinheiro vai te sustentar pelo menos 1, 2, 3 meses, 4 meses. Qual o valor ideal para a reserva de emergência? Dependendo de quanto você ganha, você que decide. Você quer ter segurança de quantos meses? Não, eu ganho R$ 1.000. Então, se eu guardar 5.000, eu tenho segurança de 5 meses. É o tempo que eu arranjo meu emprego. Ou um novo emprego. Beleza. Essa é a tua reserva de emergência. Reserva de oportunidade, o que é? É aquele dinheiro que tu deveria ter investido agora, seja em renda fixa, seja em renda variável, mas tu não investiu. Tu esperou uma oportunidade boa, onde tudo caiu e tu comprou. Certo? E os outros 25% de cada, renda fixa e renda variável. Então, se você tem R$ 1.000, você vai pegar 250, reserva de emergência, guardei. 250, reserva de oportunidade, guardei. 250, vou colocar na Bolsa de Valores. Vou estudar FIIs, vou estudar ações, vou decidir entrar pelo FIIs, etc. E outros 250, você vai colocar em renda fixa. Professor, um exemplo de renda fixa. CDB, LCI, LCA, a poupança não, né? Não é, a poupança é só para deixar o dinheiro com segurança lá, para não pegar fogo, tá certo? LCI, LCA, CDB, Tesouro Direto, é a forma de você emprestar dinheiro ao governo ou às empresas, são as rendas fixas. Hoje, o que é que eu faço? Eu, professor Lautson, eu deixo a minha reserva de emergência, minha reserva de oportunidade e meu investimento de renda fixa na minha conta no banco digital, que ele já rende diariamente. Diariamente ele já rende. É como se eu investisse sem precisar investir. Só de estar parado, saldo na conta, ele fica rendendo para mim, certo? E o meu maior patrimônio eu deixo em bolsa de valores, tá bom? E para os medrosos, pessoal, não deixe de investir. Não deixe. Faça o seguinte para você perder o medo. Abra conta nas 2 corretoras, fora, no Brasil e aqui. E vai lendo. Vai lendo. Quando você disser, hoje eu vou tomar uma cerveja. Que cerveja? Eu vou tomar uma cerveja. Quando você tomar uma cerveja, aí você vai olhar atrás da cerveja, vai ter o nome lá. Ambev, aí você faz. Cara, uma ação da Ambev, se eu não me engano, é R$16,50, a última vez que eu olhei, para me ser dono da Ambev. E eu gastei no Bozó R$ 33. E você está com medo de investir? Fala. Não, Alexandre Faustino está perguntando aqui, para um iniciante como eu, né? Devo começar por renda fixa, variável ou mesclar? Eu daria uma mesclada, renda fixa e renda variável, tá certo? Porque a renda fixa, o entendimento é um pouco menor. É bem simples, tu empresta dinheiro ao governo, que é o Tesouro Direto, sei lá, vou dar R$ 100 para o governo, Tesouro Direto. O governo vai dizer, eu te devolvo em 2031, R$ 110. Acabou-se. Essa é a renda fixa. Tu espera até 2031 para ganhar R$ 10. Aqui é um exemplo bem hipotético. A renda variável, não. Você compra algo, aquele algo sobe, aquele algo desce, tu vai receber dividendos, dependendo da empresa, mensal, semestral, anual. Se for FIIs, você já recebe mensal o aluguel caindo na conta da corretora, certo? Mas ambos, lembrando, precisa das corretoras para fazer o mesmo processo, seja renda fixa, seja renda variável, tá bom? Ah, eu faço no banco.
Eu não uso banco para isto, porque é caro. O banco cobra taxa extra, tá bom? Prefiro corretora de investimento, tá certo? Então, eu aconselharia nos dois. No mais, não tem nenhuma pergunta aqui mais. Pronto, eu acho que, Laudson, já vamos chegar a 1 hora, de certa forma. Você poderia agora falar nas novidades que você disse a mim que iria ter, né? Poderia agora entrar nessa novidade aí, para daqui a pouco a gente se despedir, falar das novidades, do que você tem. Você disse, eu tenho uma surpresa aí para falar para o pessoal, então aproveita o espaço aqui para quem está querendo começar, né? Aproveita e fala dessa surpresa. Pronto, a primeira surpresa lá no nosso canal, né? É um vídeo que a gente repostou, replicou na parte da tarde, que é o vídeo de apresentação do canal, Professor Laudo, se você for lá, a versão em Libras. Então, a partir de agora, todos os nossos vídeos, obviamente, não vão sair simultâneos, porque tem a parte do tradutor que ele tem que fazer, mas todos os nossos vídeos desse mundo do investimento e tecnologia vai ter versão em Libras. Então, se você conhece, se você convive, tem um parente, um amigo que seja surdo ou mesmo deficiente auditivo, a oportunidade de aprender sobre educação financeira, investimentos e bolsa de valores, Brasil e exterior, vai estar no nosso canal. Porque todos os nossos vídeos a gente vai colocar a versão em Libras, tá certo? Inclusive, esse nicho aí, se você pesquisar, é bem raro de você encontrar, tá certo? Em primeiro lugar, tem poucos canais com Libras que atendem esse público. Segundo lugar, com esse nicho de investimentos, bolsa de valores, é menos ainda, tá certo? Essa seria a primeira novidade. Divulguem, tá bom? Educação inclusiva. E o outro é que, em breve, a gente já está em fase de planejamento, analisando a melhor oportunidade. Vamos oferecer, certo? Vamos oferecer e divulgar lá pelo canal e etc. Cursos de investimentos, cursos de bolsa de valores, cursos de educação financeira. Primeiro de tudo, gratuito, não vai pagar R$1, tudo de graça. Em primeiro lugar, nem posso cobrar, tá bom? É gratuito mesmo. Segundo, pessoal, tem certificado e vai ter a carga horária, tá certo? Por quê? Como eu disse lá no início, o professor também repetiu, eu sou professor do IFPB e lá nós temos uma modalidade que chama FIC, certo? Que é Formação Inicial Continuada, onde a gente oferece cursos de extensão aberto à comunidade, aberto ao público em geral, certo? O professor monta o projeto, monta a grade, etc. E oferta. E também entrega o certificado, gratuito. Eu vou fazer isso e vou usar essa brecha do canal, essa oportunidade de conhecimento, para poder juntar esses conteúdos e, de maneira bem mais prática e direta, dar o curso para as pessoas e fornecer o certificado também, tá bom? Então o curso é diferente do canal? Não, não. Na verdade, você deve acompanhar o canal para quando for ter o curso, você ter menos dúvida possível e a gente já parte para a prática, tá certo? Mas tá em fase de nascimento ainda, tá bom? Libras não, já nasceu, já está lá a versão. No primeiro vídeo a gente vai lançar os outros ainda, certo? Versão em Libras. Lembrando, quem já segue o canal, já assistiu os vídeos, não precisa assistir, mas pode divulgar para ajudar, tá bom? Esse pessoal desse universo de surdo e deficiente auditivo, tá certo? E os cursos em breve a gente vai estar divulgando, tá bom? Não se preocupe. Tem uma pergunta aqui de Simone. Simone disse para você falar desse assunto. E se a empresa que eu investi quebrar, falir? E aí? O que acontece? Pronto, vamos lá. Boa pergunta. Essa daí tá no, Simone, essa daí tá no topo daquela que o pessoal entra e faz: eu vou ficar rico. essa tá urê por urê aqui. Eu vou ficar rico na bolsa e se a empresa quebrar? Vamos lá, pessoal. Tantos FIIs. Agora deixa eu tomar água, que a voz está desaparecendo, tá bom? Licença. Pessoal, tanto os FIIs quanto as ações, tem todo um regramento para isso, obviamente. Mas você se torna sócio, você comprou um pedacinho da Energisa, Ambev, de outras empresas, Disney, Coca-Cola, você é sócio investidor. Você não trabalha. O nome disso é renda passiva. Ou seja, você ganha dinheiro sem esforço nenhum, porque você vai receber a divisão do lucro da empresa. Caso chegue a quebrar, que são raríssimos casos, mas acontece, está aí a importância da diversificação. Eu não vou pegar todo o meu dinheiro e comprar essa empresa porque eu gosto dessa empresa e eu analisei ela. Não, você vai pegar todo o seu dinheiro, que seria para investimento, e vai dividir ele, se possível, em 10, em 20, em 50. Coisa diferente.
Porque se acontecer de quebrar uma, vai ser irrisório o que você vai perder, porque você dividiu bem o teu patrimônio, diversificou em várias empresas. Mas se acontecer de quebrar, o que acontece? O trâmite, eu vou falar de maneira bem abstrata, tá bom? Tem toda a parte legal. Mas o trâmite geral é assim, pessoal. A empresa quebrou, paga-se aos credores, tá certo? Paga-se a quem está devendo primeiro, sobrando dinheiro, acerta mais algumas outras contas, sobrando dinheiro, divide para os investidores, certo? Ah, então eu consigo receber meu dinheiro de volta? Depende do motivo que ela quebrou. Se ela declarar falência, não sei o quê, fraude, pererê, parará, dificilmente a gente vai receber de volta. Mas, Lotson, e se um funcionário botar a empresa na justiça? Eu vou lá para a audiência trabalhista dele, etc. Não, pessoal. Você é sócio investidor. Você recebe o benefício de ser dono da empresa. Ah, eu não recebo o ônus de ser dono da empresa, não tem nenhum mal para mim. Não, na verdade, o único mal que tem é você comprar algo por X, ele começar a valer X menos 1, e de repente você querer vender naquele dia, e não está tão bom para vender porque ela caiu. Entendeu? Então, em relação a quebrar, vem algum ônus para você? Tem algum problema para você? Não tem. O pior caso é tu perder o teu dinheiro. Ah, vou botar mais não, vou perder meu dinheiro. Pessoal, preste atenção. Se eu perguntar para vocês, vocês moram em casa própria? Chiquinho, mora em casa própria, Chiquinho? Chiquinho é ótimo, né? Já trouxe para a intimidade, professor Francisco Lano. Não, é que Mora. você não tem problema não, cara. Então vamos lá. Vou chamar de Chiquinho. Chiquinho, imagina você, se eu dissesse para você, tu quer morar aí nesse apartamento que tu mora, ou tu queria morar numa casa com possibilidade de ter mais 9 casas? Tu me responderia o quê? Gente, naquele eu iria ter mais possibilidade, né? Acabou. Se ele acabou de responder como você deve fazer seus investimentos. Porque imagina ele tá aí no prédio que ele mora, falta energia 3 dias. Cara, ele não tem para onde ir. Vai para casa de um amigo, para casa de um parente, vai alugar um hotel. Se ele tem 10 casas e uma casa faltou energia, ele vai ter mais 9 casas. Ah, mas ele vai ficar no prejuízo, porque aquela casa está sem energia. Se fosse ter aluguel, estava parada. Mas ele tem mais 9 que cobre ele. Então, se você divide o seu patrimônio bem, diversifica bem várias empresas, vários FIIs, quando um dá problema, ou alguns, dificilmente você vai sentir esse problema como um todo. Porque todo o resto da sua posição, da sua carteira, ou seja, as coisas que você comprou, está valorizando, está cobrindo aquele. Lautson, mas se tudo desvalorizar e essa quebrar, você só vai ter problema com a que quebrou, no máximo. Os que estão desvalorizados, lembre-se, longo prazo, eles vão voltar algum dia, não se preocupe, tá bom? A tendência de toda a bolsa de valores, quase que todas, é subir. Só que a bolsa de valores, as ações, os FIIs ou os outros ativos, eles sobem caindo, ou seja, ele não sobe assim não. Ele faz assim, ó, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Se você olhar qualquer gráfico de qualquer bolsa de valores do mundo, a maioria, você vai perceber que é uma reta. Mas se você coloca em detalhes, você vai perceber que teve quedas, subiu, teve quedas, subiu, tá bom? Deixa eu só explicar uma coisa, Francisco Anderson, Chiquinho, rapidinho, sobre a bolsa caiu, passa no jornal. O Ibov teve 5 pontos percentuais, caiu hoje. Pessoal, quando isso passa no jornal, que a bolsa caiu, a variação do Ibovespa, não é toda a bolsa, não, viu? Não é porque todas as empresas estão derretendo ou todas as empresas estão subindo, não, pessoal. Quando fala-se Ibov, Ibovespa, índice Bovespa, está falando de um índice, um indicador, o termômetro da Bolsa de Valores, que tem uma composição de apenas, se eu não me engano, hoje, de 84 empresas, só no universo de 400, no Brasil. Ou seja, quando fala que cai, é porque o percentual dessas 84 está caindo, tá bom? Não significa dizer que as 400 estão derretendo ou subindo, não, tá bom? Então, muito cuidado com a notícia do jornal. Por mais que diga, a bolsa hoje caiu 7%. Se você olhar suas ações, provavelmente, se você não comprou exatamente aquelas, elas não caíram. Talvez até tenha subido. Depende do ramo, do setor e da área. Tá certo? Francisco? Oi, estou por aqui. Beleza. Mas acho que é isso, Lautson. Já estamos aqui há 1h09. É 1h09. Eu gostaria de agradecer, né? E aí, abrir para você fazer suas considerações. Agradecer a todos que aqui ficaram conosco. Professora Simone, que foi uma das pessoas que mais interagiram, né? João Leno, Tassicleudo, quando falou dessa temática, né? Quando você me propôs essa temática, foi uma das primeiras pessoas que me veio à mente, né? Que é um cara que foi meu aluno e ele sempre falava sobre investimento. Professor, vamos investir na bolsa e tal.
Então, quando eu postei no Insta, ele já foi logo, quando é que eu compro o ingresso? Então, já foi um entusiasta. E o pessoal já pediu o link do seu canal aqui, já coloquei no chat, né? Aproveita, pessoal, tá na descrição também, tem a rede social do professor Laudson, então acompanhe, né? É como eu falei para ele, que é uma excelente oportunidade, nós não temos tantas pessoas do nosso ciclo que falam a respeito disso, né? E o professor Laudson fala com bastante clareza lá e sem aqueles arrodeios chatos que tem em determinados vídeos, né? Que eu sou muito adepto da questão direta, então eu gosto, não gosto de vídeo com meu cachorro, meu papagaio, faz aquela abertura de, sei lá, para tentar prender o usuário. Pelo contrário, quando o vídeo começa a ficar extensivo, eu já saio. Então, já acompanhei, já vi o material do professor, e eu diria que professor tá dando um trabalhão danado para ter ali aquelas edições, né, de colocar efeito e tudo mais. Então, parabéns pela iniciativa, fiquei muito feliz com o que eu escutei hoje, porque aquela história, você tem N atribuições aí que não precisa de complemento de carga horária, como nós falamos sobre isso, e você vai estar se disponibilizando para ofertar de maneira gratuita e por meio de uma instituição de ensino um curso. Isso é magistral, isso é benéfico na nossa profissão, né? Então, pessoas que usam da profissão de verdade para servir a população, cara, isso me deixa muito feliz, e eu gostaria aqui, de antemão, parabenizá-lo pela ação e agradecer por você estar aqui, ter aceito o convite, é o que eu já vinha tentando com você há muito tempo. Falou de ferramentas que era possível utilizar, falou de educação financeira, e o nosso canal, por ser voltado para a área de tecnologia, eu não poderia deixar de atrelar esses recursos, né, para não fugir da temática. Então, eu fico muito feliz e deixo aí as suas considerações para que você faça um chamamento pessoal e se inscrever no seu canal, né? Faça a propaganda, porque eu fiz, mas é interessante você fazer também. E eu fico muito feliz aqui. E tá na descrição aí, viu, pessoal? O link das redes sociais dele. E Tassi Cleuda até falou aqui, né, da B3, investir na Bolsa do Brasil, né? Os ativos de mercado e tudo mais. E aí, aproveitando para você fazer suas considerações, Tassi Cleuda fez uma pergunta se não é interessante a gente ter uma avaliação de perfil de investidor, né? Se antes de investir eu não tenho que analisar o meu perfil. Que tipo de perfil eu sou, por exemplo, né? E aí você responde e já faz suas considerações para a gente fechar. Pronto, deixa eu só entrar na temática, depois eu faço os agradecimentos e as considerações, tá bom? Respondendo direto a Tassicleu, as próprias corretoras, tá bom? Quando você faz o cadastro, tá certo? Em algumas, assim que você está finalizando o cadastro, já coloca para você responder o perfil do investidor. Várias perguntas, poupança, etc., renda fixa, se você tem investimento, há quanto tempo, se você vai precisar do dinheiro, se não vai, certo? Outras, normalmente, aplica esse questionário para determinar o teu perfil, certo? Se é conservador, moderador, agressivo, certo? Ou seja, o conservador seria o Francisco Anderson, entre aspas, que ele mesmo usou esse termo medroso, é o conservador. Estou aqui aprendendo, olhando, tá certo? Mas outras corretoras, quando você faz o cadastro, não pergunta isso, mas quando você faz o primeiro aporte, o primeiro investimento, manda o primeiro dinheiro para ela, faz o TED lá, faz o TED ou o Pix, etc., dependendo da corretora, aí ela aplica esse questionário. Ela só deixa você passar para o mundo dos investimentos, inclusive de renda variável, depois que você responde a ela e ela determina o teu perfil, tá certo? É literalmente um questionário, tá bom? Ah, então quer dizer se colocar lá meu perfil conservador, ela não vai deixar eu investir? Não, não. Na verdade, ela deixa alguns produtos abertos, inclusive ações FIIs, são os que mais ficam disponíveis por uma questão de segurança, inclusive, para todo mundo, mas ela te alerta, tá bom? Mas se você tentar avançar para contratos futuros, mini índice, mini dólar, operações alavancadas, day trade, coisas que tem muito risco, a corretora vai te colocar alguns limites, inclusive alguns alertas. Vai dizer, olha, teu perfil é conservador, o que é que tu está fazendo aqui nessa aba? E etc, 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 tá bom? Então, esse perfil do investidor, basicamente, é traçado pela corretora como uma ajuda para a gente que está iniciando, tá certo? Mas o que eu recomendo é, na renda variável, não tenham medo. Se eu pudesse dizer um caminho que eu fiz, eu comecei pelos FIIs, fui para as ações, hoje eu tenho mais FIIs, porque eu busco o quê? Renda mensal, eu quero dinheiro mensal na minha conta para me reinvestir. Então, os FIIs é um melhor caminho do que ações, certo? Os FIIs, eles se mantêm um pouquinho mais estáveis do que a ação, ela tem mais variação, tá bom? Mas eu tenho, sim, algumas ações no Brasil.
tá certo? Eu queria deixar também um alerta. Pessoal, muito cuidado. Muito cuidado, muito, 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 muito. Opções binárias, mercado Forex, criptomoeda. Beleza, agora eu vou falar do crime. Pirâmide financeira. Pessoal, não existe garantia nenhuma em renda variável. Se alguém te oferecer qualquer percentual como garantia, que tu bote X e ele vai te dar Y, você vai fazer o seguinte, você vai dizer, vamos fazer assim? Me empreste esse dinheiro, aplica para a gente, pode tirar até a metade do lucro. Não tem como. Como é que eu tenho uma garantia de ganho? Se eu tivesse a garantia de ganho, pessoal, eu estava aplicando. A pessoa que está tentando lhe dar o golpe da pirâmide financeira, ela aplicava. Em 3 meses, um ano, ela tinha o PIB dos Estados Unidos. Não tem como. A pessoa te dá uma garantia de rentabilidade, tu tem que colocar dinheiro antes, trazer mais pessoas. Pirâmide. O golpe está aí. Cai quem quer. Tá certo? Mercado Forex. É pirâmide? Não. Mas é um mercado extremamente volátil. É mercado cambial, uma moeda em relação a outra, tá bom? Cuidado, alguns mercados não são regulamentados dentro do Brasil. É ilegal? Na verdade, não. O ilegal é a pirâmide financeira, que é o crime. Mas alguns mercados não têm regulamentação, não têm regras. Por isso que eu digo, Bolsa de Valores, Bolsa de Valores. Se vocês pegarem todas as reportagens, todas, de pessoas que foram enganadas, perderam dinheiro, um golpe da Bolsa de Valores, ou que inclui o nome Bolsa de Valores, leia a matéria. Todas deram dinheiro a alguém ou a uma empresa na mão porque prometeu rentabilidade, não sei o quê, e foram enganadas. Você não precisa entregar dinheiro para ninguém, tá bom? As corretoras, pessoal, você consegue consultar no site do governo, que é o site da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que é a empresa, é o órgão, na verdade, ligado ao Ministério da Economia, que fiscaliza e regulamenta a Bolsa de Valores, tá bom? Mas a grande maioria, eu vou citar aqui por alto, tá bom? Aqui eu uso Clear, eu uso Rico, eu uso XP, lá fora eu uso Passfolio. São empresas que eu já consultei, eu tenho meu dinheiro aqui aplicado. Mas vocês sim, devem fazer a consulta simples, conferir, tá certo? Mas cuidado, corretora nova, acabou de surgir, tá dando muita coisa, vem aqui que a gente dá R$100 para você começar a investir, muito cuidado. Consulta nos órgãos reguladores, tá bom? Não confie, consulte, tá certo? Então, essa questão de pirâmide, muito cuidado. Criptomoeda, eu queria Bitcoin também, posso? Pode, você pode comprar. Inclusive, eu tenho investimentos em Bitcoin. Só que o meu patrimônio que eu invisto em Bitcoin é 1%. Porque é altamente variável, tá certo? O chão é o limite, não tem limite para cima. Só que, vamos colocar em pratos limpos. Tu prefere uma empresa plausível, por exemplo, Coca-Cola, Disney, Ferrari, Facebook, Google, ou criptomoeda, um ativo digital que está tentando funcionar como dinheiro, mas não é dinheiro, mas é moeda de troca. Então, cuidado nesses mundos, tá bom? Sempre no mundo preferencialmente um pouco mais seguro, tá certo? Convido vocês para acessar o meu canal, o link está aqui na descrição, podem clicar, se inscrever, ativem as notificações, curtam, assistam lá os vídeos várias vezes, que tem alguns que realmente eu frisei alguns conceitos, a gente vai entrar na parte prática, em paralelo a gente já vai lançar alguns vídeos do mercado exterior, do mercado lá fora, já coloquei também aqui, que o professor Francisco Antes até pediu, né, ó, na descrição lá com alguns links, etc., o link das 2 corretoras que eu mais uso, aqui no Brasil, Clear, lá fora, Passfolio. Ah, então você só usa essas 2? Não, não. Aqui no Brasil, na verdade, eu uso 5 corretoras. E lá nos Estados Unidos eu uso 4. Para quê? Porque tem muito dinheiro? Não. Porque depende do tipo de operação e ativo que eu vá investir, ou mesmo operar naquele dia, naquela semana, naquele mês, tem uma corretora que oferece mais técnicas e mais vantagens do que a outra, tá bom? Mas os cargos-chefe que eu uso são essas 2 aí debaixo do link. Tá certo? Só tenho a agradecer ao professor Francisco Anto pelo convite, pela paciência, desculpe eu me alongar. Meus alunos que o digam, né, nos encontros síncronos, é 1 hora. Cara, a gente vai para 2 horas e eu tentando terminar, e desculpa, pessoal, e os alunos, não, pessoal, aula boa, continua, tá certo? Com essa dinâmica, essa didática que a gente corre aqui. Desculpa se eu não fui diretamente em algumas respostas e etc. Realmente, algumas respostas dependem de outros conceitos, tá certo? Inclusive, a parte prática eu não pude mostrar aqui, porque a gente precisa abrir tela, clicar no botão, ver acontecendo. Tem algumas taxas que a gente não falou, mas já exclamando aqui para vocês, expressando aqui para vocês.
As taxas, pessoal, dessas duas corretoras que eu uso, na verdade, eu só pago taxa do que eu opero. FIIs e ações, eu só pago taxa quando eu vendo no lucro, e dependendo do volume financeiro, 20 mil ou 35 mil. Brasil e Estados Unidos, tá certo? Mas não tem taxa de corretagem para vender e para comprar, não tem taxa de manutenção de conta, você não paga nada, tá bom? Mas quando você compra aqui no Brasil ou vende, tem taxa de registro, tá certo? E taxa de liquidação. Mas são centavos, 5 centavos, 4 centavos, depende do volume. É 0,1%, 2%, 4%, 5%, tá bom? Bem simplesinho, coisas bem simples. Lá fora, eu só pago taxa quando realmente eu tenho lucro, ou se eu comprar ativos abaixo de 5 dólares. Aí eu pago 2 centavos de dólar, isso aqui também é irrisório na operação. Tá certo? Só tenho a agradecer ao professor, agradecer a todos vocês. Sigam lá o canal, inscrevam-se. Qualquer dúvida, Instagram, eu respondo lá diretamente para vocês, tá? E paciência que a gente vai soltando os vídeos aos poucos, para não soltar 100 vídeos e vocês terem que ler e estudar 100 coisas ao mesmo tempo. Semanalmente, 1, 2, 3, 1, 2, 1, tá certo? A gente vai variando aí essa alternância, tá bom? Obrigado, professor. À Obrigado, disposição a professor qualquer momento, Laudson. tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Vou fechar aqui, Laudson. E aí, Valeu, obrigado. tchau, tchau. Até mais.